Olá pessoal, tudo bem com vocês hoje? A nossa aula número 67 do projeto do Zero ao Mil, que vai ensinar para você aí em casa as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, está no ar. E como é que funciona esse sistema em que você vai aprender as 1000 palavras mais utilizadas do inglês? É um processo simples, mas que dá trabalho. Exige a sua dedicação. Você vai aprender 3 palavrinhas por dia aplicadas em frases, ou seja, 3 palavras onde a gente vai colocar cada uma dessas palavras. A palavra número 2 e 3, a gente vai criar 3 frases para que você entenda como aplicar essa palavra no seu dia a dia. E a partir disso, dessas 3 frases, provavelmente você vai conseguir, isso para as pessoas que estão acompanhando já há muito tempo as nossas aulas, desde o início, já conseguem criar as suas próprias frases. E conforme você vai acompanhando aula por aula, você vai desenvolvendo as suas habilidades para você criar as suas próprias frases com aquelas frases que foram ensinadas em aula, aplicando na sua própria realidade. Quando você aprende como utilizar essas palavras no seu dia a dia, fica mais fácil você entender um filme, fica mais fácil você entender uma música, fica mais fácil você entender uma pessoa de outro país que esteja falando inglês. Então, as probabilidades, as chances de você entender o inglês ficam mais fáceis quando você completa esse projeto do 0 ao 1000, que você aprende as 1000 palavras mais utilizadas. As suas chances ficam maiores para entender tudo. Então vamos lá, pessoal. As nossas palavras de hoje são a número 1, enough. Você não vai falar enough, você não vai falar enaug, você vai falar enough, enough, enough. A segunda significa long, long. Não é long, não é long, é long, long, long. E a terceira é lot. Não é lot, não é lote, é lot, lot. Então repete comigo. A primeira, enough, long e lot. Isso aí, muito bem. Agora a gente vai para o nosso quadro, onde a gente vai entender o que significa cada uma dessas palavras e como que você então aplica essas palavras em frases, como que a gente cria frases com essas palavras. Vamos lá para o nosso quadro, então. Essa vai ser a nossa aula de número 67. Antes da gente começar a nossa aula 67, eu gostaria só de recapitular rapidamente o que a gente fez na aula 66. A gente aprendeu então as palavras process, heat e specific. Process significa processo, heat significa calor e specific significa específico. Uma observação que a gente conversou bastante na aula passada é que o heat, além de significar calor, um substantivo, eu estou sentindo calor, também pode ser utilizado como aquecer. Eu vou aquecer a comida. Então tem 2 sentidos em que você pode utilizar o heat. Na aula de hoje, a gente vai ver então as palavras enough, long e lot. Na verdade, aqui então, elas são palavras simples, não tem o que você se preocupar muito em como aplicar elas. Então a gente tem o enough, deixa eu escrever aqui, enough, que vai ser a nossa primeira palavra do dia. A segunda que a gente vai falar, então, um pouco, vai ser sobre o long. E a terceira palavra vai ser o lot. Vamos começar com a primeira, enough. Enough significa suficiente, ou então basta, chega, na questão de já chega. Eu vou utilizar então alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor o quanto que como que a gente vai utilizar cada uma dessas. Ele não tem dinheiro
suficiente para comer. Ele não tem dinheiro suficiente para comer. Então a gente está falando de uma pessoa e talvez ele não tenha um trabalho, talvez ele esteja passando por dificuldades suficiente. Então ele não tem o dinheiro, a situação dele não é o suficiente para que ele consiga se alimentar. Essa é a primeira. Agora imagina que uma pessoa, ou melhor, duas pessoas estão brigando. Duas pessoas estão brigando e você quer dizer assim, interferir no meio dessa briga e você vai dizer já chega, já basta. Então, isso que a gente vai aprender também, já basta. Ou então, já chega, mesmo sentido então, que é o chega, já chega. Vou deixar até tudo grande porque tudo na letra maiúscula, porque tem o mesmo significado. Já chega ou já basta. A gente vai entender como é que eles falam isso no inglês. E a terceira frase que a gente vai utilizar, então, será... deixa eu pensar numa aqui. Eu acho que eu comi o suficiente. Então, temos aqui 3 frases que a gente vai utilizar para perceber como que a gente aplica o enough. Vamos lá então para a primeira, suficiente, enough. Ele não tem dinheiro suficiente para comer. Na verdade, eu vou colocar a primeira frase aqui. Eu acho que eu já comi o suficiente. Alterei apenas a ordem, porque eu acho que eu já comi o suficiente é a frase mais simples. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar da frase mais simples para mais difícil. Eu acho. Eu acho, a gente sempre vai utilizar o I think. Quando eu quero expressar a minha opinião e eu quero dizer eu acho, eu vou utilizar o I think. I think. Eu acho que eu comi. I think that I ate. Por que ate e não eat? Eat é no presente e o ate é no passado, certo? Deixa eu colocar aqui uma observação. Eat, então, é o comer no presente. E o ate é o passado. Simples assim, então. Eat no presente, eat, present, ate, past. Comer no presente é eat, comer no passado é ate. Então, é um verbo irregular. Deixa eu colocar aqui também a nossa observação. Irregular. Irregular verb. Verbo irregular, certo? Irregular verb. Verbo irregular. Então, eu acho que eu comi. I think I ate. Eu acho que eu comi o suficiente. Enough. I think I ate enough. Ou I think that I ate enough. Exatamente assim que a gente vai aplicar, sem mistérios quanto ao enough. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a segunda frase. Ele não tem dinheiro suficiente. Vamos pegar só essa primeira parte inicialmente. Ele não tem dinheiro suficiente. He, que é ele, não tem. A gente não tem nenhum verbo to be aqui para utilizar, que é ele está, ele é, ele estava, não tem verbo to be. Então a gente tem que utilizar um auxiliar. Nessa questão, o nosso auxiliar, essa frase toda está no presente, o nosso auxiliar é o do ou o does. Para a terceira pessoa, a gente utiliza o does. He does not. Ou poderia ser um he doesn't. He doesn't. Ele não tem. He doesn't have. Ele não tem. He doesn't have dinheiro suficiente. Então a gente vai falar primeiro suficiente e depois dinheiro, porque a gente está falando da quantia de dinheiro. Se a gente fosse falar no inglês, seria 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Ou
dinheiro insuficiente, insuficiente dinheiro. Sempre a gente primeiro descreve o que a gente está falando. No caso, a gente está falando do dinheiro e ele não ser o suficiente. Por isso que o suficiente vai na frente. He doesn't have enough money. He doesn't have enough money. Ele não tem dinheiro suficiente. Para quê? Para comer. Então, comer está no infinitivo e o para é o to. Como para transformar o verbo no infinitivo a gente coloca o to e o para também significa to, a gente vai colocar aqui to, esse to, não do número 2, o to, T-O, to eat. Então, he doesn't have enough money to eat. Ele não tem dinheiro suficiente para comer. E a última é uma situação um pouquinho diferente, porque a gente vai alterar toda a tradução. Vai ficar aqui mais num sentido, num contexto. Ok, pessoal? Deixa eu só organizar minha cadeira aqui. Então, he doesn't... o já basta. Esse que a gente vai ver agora. Já basta. Ou melhor falando, já chega. Então, no inglês, para falar essa questão já basta ou já chega, a gente vai falar that's enough. That's enough. Lucas, mas that não significa aquilo, ou aquele, ou aquela. Então, exatamente isso que significa, pessoal. Mas na expressão do inglês para dizer já chega, a gente vai utilizar o that's enough. That's enough. Muitas vezes, se a gente ficar pensando na tradução, por que a tradução do inglês para o português ou do português para o inglês não fecha exatamente, se a gente pensar nisso, fica tentando querer entender o porquê, a gente vai ficar louco, certo, pessoal? Aqui eu estou tentando trazer de uma forma simples para vocês. Então, quando vocês quiserem falar já basta, já chega, that's enough. That's enough. Perfeito? Então, aqui a gente termina o nosso enough. Depois a gente vai voltar e a gente vai verificar, então, como que a gente pronuncia frase por frase novamente e você aí em casa vai repetir comigo. Long. Long significa longo. E a gente também utiliza para a questão de tempo. Mas a gente vai perceber como que se utiliza essa segunda situação aí. Vamos pro longo. Longo. Ele tem pernas longas. Ele tem pernas longas. Então, a gente está utilizando para o long como longas. Pode ser também longo, longas, ok? Eu poderia colocar aqui como braços longos, certo? Não tem problema. Vou até colocar aqui. Não, vou deixar o longas para vocês perceberem que masculino e feminino é a mesma coisa. Vou trocar agora para ela. Ela tem braços longos. Então, só para a gente perceber que a gente utilizou, então, ele tem pernas longas, ela tem braços longos. Agora, na questão de tempo, eu quero saber quanto tempo leva. Eu vou utilizar o long também. Então, quanto tempo leva para dirigir de São Paulo... Não, quanto tempo leva? Só vou colocar quanto tempo leva para ficar mais fácil e não complicar. Quanto tempo leva? Quanto tempo levará? Digamos que vocês estão, então, na rodoviária ou no aeroporto e vocês querem saber quanto tempo levará essa espera. Talvez vocês tenham que esperar a manutenção do ônibus, a manutenção do avião, alguma coisa desse estilo. Até num restaurante, esperar um pouquinho mais porque tem uma fila de espera. E vocês querem saber quanto tempo levará essa situação. Vocês vão utilizar o long e a gente vai ver como. Vamos lá então. Ele tem pernas longas.
He has, ele tem pernas longas. He has long legs. He has long legs. Ele tem pernas longas. Ela tem braços longos. She has. Ela tem, she has. Long, porque a gente está falando dos braços, e arms. She has long arms. Então aqui a gente viu então o legs, pernas, arms, braços. E sempre vai ser, mesmo que seja longas, longos, é sempre long em inglês. Legal, pessoal? A próxima, quanto tempo levará? Quanto tempo levará? A gente vai utilizar então o how long. How long é a expressão do inglês para vocês quando vocês querem saber quanto tempo levará alguma coisa. How long? Levará, então, will, porque é futuro, will it, porque é o tempo, é uma coisa, how long will it? Por que will? O will é o nosso auxiliar, que não significa nada, 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 mas que deixa o verbo, a nossa ação no futuro. How long will it take? No caso, o take de tomar. Quanto tempo isto tomará? Que o take é pegar, pegará, tomará, levará. Então, quando vocês querem falar quanto tempo isso vai demorar, quanto tempo isso vai levar, how long will it take? Simples assim, certo, pessoal? Então, essa daqui é uma das frases que, se vocês tentarem fazer a tradução, não vai dar certo. Vocês vão ficar um pouco perdidos. Vocês têm que entender a ideia que está sendo expressada. Perfeito? Então aqui acabamos o long também e vamos pro a lot. Eu vou utilizar, então, essa questão aí da pergunta de cima. Quanto tempo vai levar? Então, levará muitas horas. Vocês já têm ideia do que significa, qual que é? Será que o lot é levará? Será que o lot é muitas? Será que o lot é horas? O levará, vocês já viram ali em cima. O horas é hours. E muitas significa o a lot. Muitas é o a lot. O a lot, então, significa muito, muitas, muita. Então, é a questão de dar intensidade. O lot está dando intensidade de bastante, certo? Intensidade. Bastante. Então, levará muitas horas. Ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. E, deixa eu pensar aqui, eu trabalhei muito ontem. Eu trabalhei muito ontem. Perfeito, pessoal. Então a gente tem as nossas 3 frases com a lot. Essas frases, elas vão ser até que simples de se utilizar, mas tem um segredinho que a gente vai ver aqui. Eu trabalhei muito ontem. Então a gente tem o muitas, muito, muitos. Vamos lá. Levará muitas horas. Aqui em cima a gente viu que é take. Take é o de levará. Então a gente vai utilizar it take. It take é o levar, é o levar. It take é o levar. Mas como é futuro, a gente vai colocar um will na frente. It will take. Isto levará. Muitas horas? A lot. A lot. Muito, porque o a significa ou uma. Muito, ou umas muitas, ou uma muita. Horas. Hours. It will take a lot of hours. Muitas horas. Então, a lot of. Então, a gente coloca um a lot of para significar o muito, certo? Aqui eu coloquei só a palavra lot, mas geralmente vai ter o a lot of, a não ser que ele esteja no fim. A não ser que o a lot esteja no fim. Vou até colocar essa questão do a lot no fim.
Deixa eu pensar aqui, então, uma... nós estamos, deixa eu pensar aqui. Bom, daqui a pouco vem na minha cabeça e eu coloco o exemplo aqui embaixo, um extra para vocês. Então, levará muitas horas. It will take a lot of hours. Vamos para o segundo exemplo do número 3. Ele tem muito... Eu coloquei aqui muitos, né? Mas seria ele tem muito dinheiro. Tira o S. Ele tem muito dinheiro. He has. Ele tem. He has a lot of money. He has a lot of money. Ele tem muito dinheiro. He has a lot of money. Eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Então aqui, legal. Lucas, agora eu percebi que tem algumas situações que você utiliza o a lot of e algumas que você só utiliza o a lot. Quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? Percebam que aqui eu estou falando que eu trabalhei muito, eu trabalhei bastante. Então eu utilizo só o a lot porque eu não estou falando muito de alguma coisa. É só eu trabalhei muito. O of é de alguma coisa, que é o OF, of. Então aqui a gente está falando que ele tem muito do quê? Muito de dinheiro. Então, he has worked a lot of. Então a gente coloca o of porque a gente está falando que tem muito de dinheiro. E a última levará muitas horas. Muito do quê? Muitas de horas. Então a gente coloca o of também. Aqui embaixo eu só falei, eu trabalhei muito. Trabalhei muito. Muito do quê? Não preciso dizer. Então eu trabalhei muito. A minha ação foi trabalhar e bastante. Vamos lá então, pessoal. Repetindo aqui as frases. Se não ficou claro esse do a lot of e o a lot, pode deixar nos comentários aqui que eu vou criar um vídeo novo, que eu vou responder as suas explicações novamente e tentarei deixar mais detalhado possível para que você consiga entender. Isso se ficou difícil, tá bom? Então vamos lá. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. He has a lot of money. He has a lot of money. Ele tem muito dinheiro. He has a lot of money. Ele tem muito dinheiro. It will take a lot of hours. It will take a lot of hours. Levará muitas horas. It will take a lot of hours. Nisso, a gente já entendeu o que significa, como aplicar, como utilizar o lot, que significa muito, da intensidade para algo que a gente fez ou algo que a gente tem. Quando é algo que a gente fez, a gente não utiliza o of. E quando a gente tem, a gente utiliza o of. Fica mais fácil assim de lembrar, né, pessoal? Então, trabalhei muito foi algo que eu fiz. Não utilizo o of, o of. Agora, dinheiro, eu tenho muito, é algo que eu possuo, então eu utilizo o of. Agora, aqui, hours, horas, é algo também que tomou de mim, que levou de mim, então eu utilizo o of. Nisso, a gente terminou o lot. Vamos lá perceber como é que a gente utiliza o long, então. How long will it take? How long will it take? Quanto tempo levará? How long will it take? Quanto tempo levará? Então, nessa questão aqui, a gente utiliza para tempo, a gente quer saber quanto tempo levará. How long é utilizado para questões de tempo, mas geralmente o long é utilizado para longo, caminho longo, braços longos, pernas longas. Vamos lá então perceber como que a gente utiliza. She has long arms. She has long arms. Ela tem braços longos. Arms, braços. She has long arms. Ela tem braços longos. He has long legs.
Ele tem pernas longas. He has long legs. Ele tem pernas longas. Então aqui a gente viu já o long. Long. Frases, palavras de hoje. Lot, que é muito intensidade, e long, que é para tempo. Isso aí, pessoal. Vamos para a próxima aqui. O enough. Não é enough, não é enough, é enough. Enough. Então, enough, quando a gente fala assim, digamos, imagina uma briga e a pessoa quer separar aqueles dois que estão discutindo, brigando, você vai falar então, that's enough. That's enough. Já chega, já basta, acabou, certo? É o suficiente. Que no caso é o that's enough. That is enough. That's enough. Enough significa suficiente na maioria das vezes. Então, a frase aqui, ele não tem dinheiro suficiente para comer, a gente vai falar em inglês, he doesn't have enough money to eat. He doesn't have enough money to eat. Ele não tem dinheiro suficiente para comer. He doesn't have enough money to eat. I think that I ate enough. Ali embaixo eu coloquei o eat, comer. Mas aqui em cima eu estou utilizando o comer também como comi, que é passado. Então eu vou colocar o ate. Ate é comer no passado e aqui embaixo o eat é comer no presente. Certo, pessoal? Só para vocês saberem, ou na sua forma normal. Então, I think that I ate enough. Eu acho que eu comi o suficiente. I think that I ate enough. Eu acho que eu comi o suficiente. Isso aqui então foi o enough. Enough, que é já basta, já é o suficiente, já chega. As palavras de hoje então, pessoal, que a gente viu foram lot, que significa muito, long, que é para tempo e também para longo. Por exemplo, se eu quisesse falar ela tem cabelos longos, eu utilizaria long hair. E enough, que significa suficiente, já basta, já chega. Pessoal, essa foi a aula número 67. Por favor, deixe o seu curtir nesse vídeo. Também compartilhe com as pessoas que você acha que devem aprender e que se beneficiariam dessas aulas todas aqui e desse projeto inteiro que tem a ideia, a intenção de ajudar todas as pessoas que estão em casa a aprender inglês 100% gratuitamente. Esse projeto não é cobrado exatamente nada de ninguém. Então, a minha ideia é só ajudar as pessoas que estão em casa. E você pode também ajudar outras pessoas simplesmente compartilhando o link dessas aulas com elas. Tá certo? Então, pessoal, um abraço, um beijo e até a próxima aula.